Você tem dúvida em difusão simples, difusão facilitada e quer saber tudo sobre isso aí voltado para o ensino médio, Enem e vestibulares? Ah, depois da vinheta, vem comigo! Fala galera ligada no canal Biouniverso 1, professor Pedro por aqui, professor de Biologia. E como eu falei antes da vinheta, nesse vídeo vamos dar início aí a uma sequência de estudo aí aos transportes através aí da nossa membrana celular. Neste mesmo bate-canal, temos um vídeo sobre a estrutura da membrana celular, onde detalhamos aí toda essa parte. E esse vídeo ele serve aí para nós começarmos a estudar os transportes através da membrana, onde começaremos aí pelo transporte passivo, galera. E quando nós falamos em transporte passivo, primeiramente nós precisamos entender quais são as características do transporte passivo. Primeiro, passagem através da membrana sem gasto de energia, sem gasto de ATP, ou seja, um processo que ocorre sem que haja necessidade de gastar energia. E não ocorre necessidade de gastar energia porque esse transporte ele se dá a favor do gradiente de concentração. E o que seria isso, professor, de uma forma simples? Pensa no transporte de um soluto, uma substância aí, um soluto. Esse transporte ele ocorre de onde tem mais desse soluto para onde tem menos. Por exemplo, se eu tenho 20 bolinhas desse lado, 5 bolinhas desse lado. Ir a favor do gradiente de concentração significa ir de onde tem mais bolinhas para onde tem menos bolinhas. Ou seja, algumas dessas 20 bolinhas vão migrar para o lado onde temos inicialmente 5 bolinhas. Ok? Isso é ir a favor do gradiente de concentração. É a passagem do soluto do meio onde tem mais do soluto para o meio onde tem menos soluto. E aí se liga que nós falamos que o meio que tem mais soluto é o meio hipertônico. Hiper de muito, né, de bastante. Enfim, o meio hipertônico é o meio mais concentrado em relação ao soluto. Já o meio com menor concentração de soluto é o meio hipotônico, beleza? Hipertônico mais concentrado em soluto, hipotônico menos concentrado em termos de soluto. Mas professor, e se os dois meios tiverem aí a mesma concentração de soluto? Aí nós falamos que esses meios eles são isotônicos. Iso igual, ok? Hipertônico é o meio que tem maior concentração em soluto, hipotônico, menor concentração em soluto. Se os meios tiverem a mesma concentração, eles são isotônicos, beleza? Dos transportes passivos que iremos estudar, o primeiro deles é aqui, ó, a difusão simples. O que é difusão simples? Passagem do soluto diretamente através da membrana a favor do gradiente de concentração. Lembra que na membrana plasmática nós temos uma constituição que é uma bicamada fosfolipídica contendo aí proteínas. Contudo, na difusão simples, o soluto ele consegue passar diretamente pela bicamada fosfolipídica, diretamente através da membrana plasmática, e essa passagem ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais para onde tem menos. Dá uma olhada aqui, pessoal, nesse esqueminha, para a gente entender o que é difusão. Nós temos aqui, né, um recipiente com algo aqui separando dois lados do meio, certo? Como se fosse uma membrana, por exemplo. E desse lado aqui nós temos várias bolinhas laranjas. E aqui nenhuma. Qual é a tendência natural aí a favor do gradiente de concentração? Bolinhas laranja, né, bolinhas de cor laranja, passarem de onde tem mais para onde tem menos. E o intuito disso, como até está no slide anterior, é igualar as concentrações. Quando as concentrações são igualadas, a difusão não para. Isso é um erro muito comum do aluno.
a difusão ela não para. Ué, professor, mas igualou, então como é que fica? Continua passando? Sim. Só que veja, quando nós temos uma concentração maior de bolinhas laranjas desse lado, nós vamos ter várias bolinhas laranjas passando. Depois de um tempo, nós ainda temos várias bolinhas laranja aqui e algumas bolinhas de cor laranja aqui. Mas a bolinha laranja continua passando de onde tem mais para onde tem menos. Mas veja que tem uma bolinha laranja aqui sem vergonha passando para onde tem mais. Então, quando nós falamos que a difusão ela ocorre a favor do gradiente de concentração, na real mesmo, nós estamos falando que aqui tem mais bolinha laranja, então vai passar para lá. Só que uma ou outra bolinha laranja que está no meio menos concentrado também acaba passando. Só que veja, por exemplo, para cada 10 bolinhas laranja, de cor laranja, que passam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sei lá, uma bolinha laranja faz o caminho inverso. Então, por isso que nós falamos que na difusão ocorre a passagem do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, de onde tem mais para onde tem menos. Quando as concentrações se igualam, se nós tivermos duas bolinhas de cor laranja passando para cá, nós vamos ter também duas bolinhas laranja passando para cá, para o outro lado, beleza? Aqui as concentrações estão igualadas e esses dois meios aqui estariam isotônicos. Um outro exemplo, veja, só tem bolinha laranja de um lado e bolinha roxa do outro. Qual é a tendência natural? Bolinha laranja passa para onde só tem roxa e bolinhas de cor roxa vão passar para onde tem bolinha laranja. Quando as concentrações se igualarem lá na frente, nós vamos ter na mesma proporção bolinhas de cor laranja indo de um lado para o outro e bolinhas de cor aí roxa indo de um lado para o outro, beleza? Demos uma explicação aí bastante aí até detalhada para ensino médio do que é a difusão e retomando aí difusão, passagem a favor do gradiente de concentração, beleza? O soluto passa a favor do gradiente de concentração, ou seja, do meio onde tem mais soluto para o meio onde tem menos soluto. É um transporte passivo, ou seja, ele ocorre a favor do gradiente de concentração e ocorre sem gasto de energia. Não há gasto de ATP, beleza? Difusão simples, passagem do soluto diretamente através da membrana. Exemplo disso aí, galera, a hematose que ocorre lá nos pulmões. As trocas gasosas que nós temos de gás carbônico e oxigênio. O gás carbônico e o oxigênio, eles passam a favor dos seus gradientes de concentração direto através da membrana, ok? Inclusive, se cair na tua prova, ó, O2 e CO2, oxigênio e gás carbônico, são gases lipossolúveis. Vou repetir. O2 e CO2 são gases lipossolúveis. Verdadeiro ou falso? Se você do outro lado respondeu verdadeiro, parabéns, você acertou. Caramba, professor, verdadeiro? Sim. Como assim? Galera, a molécula de oxigênio, ela é uma molécula apolar. A molécula de CO2, de gás carbônico, também é uma molécula apolar. A bicamada, ela é fosfolipídica. Lipídio é apolar. Então, o O2 e o CO2, pela polaridade das moléculas, né, são moléculas apolares, possuem afinidade por lipídios. Então, conseguem se dissolver na bicamada fosfolipídica, uma vez que lipídios são apolares e o O2 e o CO2 eles são também apolares. Mas, professor, fosfolipídio não é anfifílico ou anfipático? Tem uma região polar e tal? Sim, mas aquela cauda hidrocarbônica, que é bem grande, ela é apolar. Então, por mais que o fosfolipídio ele tenha uma porção polar, uma porção hidrofílica, a gente diz que lipídios, em geral, são moléculas hidrofóbicas, são moléculas apolares. E a cauda, né, as caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios são bem grandinhas, beleza? Então, gás carbônico e oxigênio são, sim,
gases lipossolúveis. Gás carbônico e oxigênio são aí o exemplo clássico de difusão simples. Eles passam diretamente através da membrana plasmática, se dissolvendo lá na bicamada fosfolipídica, a favor dos seus gradientes de concentração e sem gasto de energia, sem gasto de ATP. Beleza, galera? O segundo tipo de transporte aí passivo que nós vamos ver é a difusão facilitada. Galera, para vocês pegarem aí, a difusão facilitada, ela é facilitada porque existe algo na membrana celular que facilite o transporte de determinadas substâncias. Como assim, professor? Nós temos aí uma série de moléculas que passam pela membrana, conseguem passar pela membrana, a membrana deixa passar, mas não diretamente pela bicamada fosfolipídica. Ah, não é que nem o O2 e o CO2 que passam diretamente pela bicamada fosfolipídica? Não. Na difusão facilitada, nós temos moléculas que não são capazes de passar diretamente pela membrana plasmática. Moléculas basicamente aí que sejam polares, né? Moléculas aí com carga elétrica e tal, que confere polaridade também, enfim. Quando as moléculas não são capazes de fazer a passagem direta pela membrana celular, pela bicamada fosfolipídica, elas passam por difusão facilitada, ou seja, tem algo que facilite a passagem. E quem é esse facilitador? Proteína. Nós temos aí proteínas da membrana celular, chamadas aí de permeases. Tá aqui, ó, permeases. E essas permeases são proteínas que auxiliam a passagem de substâncias pela membrana, tá? Então aí, ó, difusão facilitada, passagem através da membrana com auxílio de uma proteína facilitadora, que é uma permease. E aí vamos lembrar que a maioria dessas proteínas ela é bastante específica para uma ou algumas substâncias. Então nós vamos ter várias dessas aí na membrana para o transporte de diferentes substâncias, beleza? Agora, de uma forma geral, nós temos aí proteínas canais, que formam literalmente aí canais, que são carreadores que permitem a passagem de íons ou algumas moléculas específicas. Então, se a gente pegar, por exemplo, um íon, um elemento aí com carga elétrica, ele passa por uma proteína canal. Já algumas outras moléculas, como a glicose, passam por proteínas permeases que são do tipo carreadoras. E o que é uma proteína carreadora? O que é uma permease carreadora? É uma proteína de membrana que vai auxiliar nesse transporte, que vai auxiliar na difusão facilitada. Porém, essa proteína, ela modifica a conformação. Ela tem a sua conformação um pouco modificada para permitir a passagem dessa substância. Para a glicose, por exemplo, ser jogada para dentro da célula, a permease que transporta a glicose sofre uma modificação, beleza? Sofre uma modificação. E temos aqui também canais iônicos, como observação, que podem se abrir e se fechar em resposta a estímulo e que podem ser de natureza elétrica, né? Como aí o K+ saindo de um neurônio, ou química, como a entrada do Na+ no neurônio. Essa aí fica como uma observação e mais como curiosidade, mas vamos aí fazer aquela recapitulação. Difusão facilitada é também um transporte passivo. Então a difusão facilitada, ela ocorre a favor do gradiente de concentração e sem gasto de ATP. Show! Passa direto pela membrana? Não. Passa com o auxílio de uma proteína facilitadora, que é uma permease. E tá aqui o esqueminha para ficar mais fácil. Uma proteína aí canal, beleza? Literalmente um canal por onde um íon, por exemplo, passa. E aqui uma proteína carreadora. Veja que essa proteína ela tá com essa conformação aqui. Quando esse soluto se liga, para esse soluto ele passar do meio, por exemplo, extracelular para o meio intracelular, ou seja, para esse soluto entrar na célula com a ajuda dessa permease, veja que a permease, ó, ela muda de conformação. Muda de conformação. O exemplo clássico disso aqui é a passagem de glicose quando a glicose é transportada por transporte passivo, beleza? Glicose, transporte passivo, difusão facilitada. Só que cuidado, a glicose,
ela também é transportada de forma ativa, como por exemplo lá nos rins. Quando a glicose ela é reabsorvida nos rins, esse transporte é ativo, com gasto de energia. Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a galera pensa que glicose é só transporte passivo e ponto. Calma. Na maioria das vezes é o que cai, e esse transporte de glicose por difusão facilitada é um exemplo clássico aí dessa modalidade, digamos assim, de transporte passivo. Mas toma cuidado, porque tem transporte de glicose de forma ativa, beleza? Recapitulando mais uma vez, difusão simples, passagem do soluto diretamente através da membrana, diretamente pela bicamada fosfolipídica. Difusão facilitada, não passa direto através da membrana. Nós temos aí, no caso, uma proteína, uma permease, que facilita esse transporte, né? Essa proteína vai promover, né, vai mediar esse transporte aí do soluto, seja para dentro da célula, seja para fora da célula, lembrando que isso ocorre sem gasto de ATP e a favor do gradiente de concentração, uma vez que nós estamos falando de transporte aí passivo. Beleza, galera? E temos aqui também, graficamente, pessoal, as provas adoram gráfico, né? Qual é a diferença de gráfico de difusão simples para difusão facilitada? Dispositivo prático. Tá uma reta. Aqui, ó, uma reta subindo é difusão simples. Tem essa curvinha aqui, é difusão facilitada. Ponto. Já reconheceu, beleza? Mas o porquê disso? Repara que na difusão simples, à medida que eu vou aumentando a concentração da substância, a velocidade do transporte só está aumentando. Por quê? Como é transporte a favor do gradiente de concentração e a difusão simples é passagem direto através da membrana, quanto mais eu colocar, vai passando, vai passando, vai passando. Como passa direto pela membrana, você vai colocando mais, por exemplo, eu tô do lado de fora da célula, eu vou jogando soluto, jogando soluto, jogando soluto. Se é um soluto que passe por difusão simples, passa direto pela membrana, então eu vou jogando soluto, vai passando, vou jogando soluto, vai passando mais, e assim sucessivamente. Agora, por que no caso da difusão facilitada acontece isso aqui? Lembra que na difusão facilitada, a passagem ocorre através de uma proteína de membrana, uma permease. E aí vamos supor que você tenha, vou chutar aqui só para exemplificar, 100 moléculas de permease para aquele soluto. 100 moléculas. E cada permease dá conta de uma molécula de soluto. Vou colocar de cada vez 50 moléculas de soluto. Vai passar? Show! Agora aumentei para 70 moléculas de soluto. Vai passar? Vai! Eu tenho 100 moléculas de permease. 80. Vai passar? Vai. 90. 95. 100. Vai passar? Sim. Mas veja que se eu tenho 100 moléculas de permease e eu estou colocando de uma vez 100 moléculas de soluto, todas as moléculas de permease estão ocupadas. Vou repetir. Difusão facilitada, passagem pela membrana, né, através de uma proteína permease. Se eu tenho 100 moléculas de permease e eu tenho 100 moléculas de soluto, botei lá 100 moléculas de soluto, vão passar todas? Vão. Porém, cuidado. Agora eu peguei e coloquei 110 moléculas de soluto. Não vai passar. Só vão passar quantas? 100. Por quê? Eu tenho 100 moléculas de permease. Então, se eu coloco 110 moléculas de soluto, 100 moléculas de soluto vão se ligar nas 100 moléculas de permease e as outras 10 vão ter que esperar até uma molécula de permease desocupar. Quando nós atingimos o máximo da capacidade de transporte pelas permeases, nós dizemos que foi atingida a saturação. As permeases estão saturadas, ou seja, estão ocupadas. Todas as moléculas de permease estão transportando, então não dá para transportar mais. Aquelas moléculas excedentes, aquelas 10 moléculas de soluto excedentes que eu falei,
Elas só vão ser transportadas quando a permease terminar de transportar aquela molécula que ela já está transportando. Então, por conta disso, na difusão facilitada, o gráfico faz essa curvinha aqui, ó. Quando chega num certo ponto, mesmo que eu aumente a concentração de substância, a velocidade de transporte não aumenta mais. Beleza? Fica ligado em gráfico, né, galera? Isso aí cai pra caramba. Gráfico, prova de vestibular, nem até mesmo a tua prova da escola, se esse é o teu intuito de estar aqui nesse vídeo para estudar para a tua prova da escola, gráfico cai bastante. Não só esse, né? Gráficos em geral caem bastante, ok? Então era isso, pessoal. Voltamos aí para o primeiro slide, terminando assim a nossa aula. Vou voltar aqui para mim em tela grande. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que com certeza eu venho aqui e dou aquele suporte. E no mais, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário e compartilha com os amigos, porque aí vocês dão aquela força no trabalho do professor e eu vou estar sempre produzindo mais e mais conteúdo para você. No mais, um grande abraço, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!